Quando o assunto é imposto, a maioria dos empresários corre. E vamos falar a verdade, quem aqui gosta de pagar imposto? E aqui no Brasil esse é um assunto muito complexo e por isso todo mundo acaba se assustando, principalmente os empresários. Tem um estudo do Instituto Brasileiro de Planejamento e Tributação, o IBPT, que revelou que o Brasil tem mais de 60 tributos em vigor atualmente. E para você que não sabe, o imposto ele é um tipo de tributo. Os tributos eles são classificados em impostos, taxas e contribuições. Mas para quem é empresário, isso pouco interessa. Afinal de contas, tem que pagar tudo do mesmo jeito. Então, se quiser chamar de imposto, de tributo, de taxa, para mim, tanto faz. Porque no final das contas, quem paga é você mesmo. E mais uma curiosidade sobre esse tema de tributos aqui no Brasil. Tem um outro estudo aí, também do IBPT, que mostrou que em 2021 o brasileiro precisou trabalhar até o dia 29 de maio para poder pagar todos os tributos daquele ano. E eu vou dizer que em outros estudos de outros anos, as datas ficou muito próxima. Então, normalmente o brasileiro precisa trabalhar aí em torno de 5 meses completos só para pagar imposto. Então você trabalha 12 meses no ano, 5 vai para o governo, tá certo? E não se engane, porque todo mundo paga, seja empresário ou não. E é impressionante, né? O mal do brasileiro é achar que só paga imposto quando tem ele descontado lá na folha de pagamentos. E é por isso que eu falo para você não se enganar. Todo mundo paga imposto aqui no Brasil. Tudo que você está comprando, tudo que você compra, desde um arroz, um óleo, uma televisão, um carro, tudo tem imposto. Mas como esses tributos são embutidos no valor do produto ou do serviço, aí existe uma falsa sensação de que você não está pagando nenhum tributo, mas ele está lá, escondidinho, e você está pagando e nem percebe. O Brasil ele é frequentemente apontado como um dos países com o sistema tributário mais complexo e burocrático do mundo, além de ter uma das cargas tributárias mais altas do mundo também, o que pode afetar a competitividade das empresas e dificultar o cumprimento das obrigações fiscais. E é sobre os principais regimes de tributação que eu quero falar aqui hoje para você, gestor e empresário, para tentar dar uma simplificada em toda essa complexidade, para que você possa fazer melhores escolhas e quem sabe até pagar menos imposto. E eu vou começar aqui com os dois mais simples e mais comuns que existem por aí, sendo que o primeiro é o MEI, que é o microempreendedor individual. O MEI, atualmente no Brasil, ele representa em torno de aproximadamente 70% das empresas. Esse vídeo está sendo gravado em março de 2023, tá? E o MEI começou em meados de 2009 no Brasil e a principal ideia do governo era justamente formalizar, trazer para formalização os milhões de empresários autônomos que existiam. E parece que isso deu certo, né? Já que 70% atualmente das empresas são MEI. O MEI ele teve esse sucesso porque ele permite que esses pequenos empresários, esses autônomos, eles emitam nota fiscal. E aí isso ajuda a não perder alguns trabalhos, já que tem empresas por aí que só contratam mão de obra ou até mesmo compram produtos se tiver a danada da nota fiscal. Mas a vantagem do MEI é que ele não é complexo, já que quando você se cadastra lá, você já consegue um CNPJ e aí você paga uma guia que é em torno aí de R$ 71 por mês, isso nessa data que eu estou gravando esse vídeo. E nessa guia estão inclusos impostos como INSS, ICMS e ISS. Então o MEI ele paga esses impostos de uma maneira simplificada, que é através de uma guia única e com valor fixo por mês, o que facilita muito na hora de você abrir uma empresa. Só que existem algumas restrições, tá? Nem todo mundo pode optar por ser MEI. Para ser MEI, você precisa seguir algumas regrinhas. Primeiro, você precisa ter um faturamento anual de até R$81 mil, ou seja, até R$81 mil dá 6 mil, se eu não me engano, R$6.750 por mês.
tá certo? Você precisa exercer uma atividade econômica que seja permitida pelo programa do MEI. Então existe uma lista dessas atividades que você pode encontrar facilmente lá no portal do empreendedor, que é mantido pelo governo, e lá você consegue identificar se a atividade que você exerce é passível de optar pelo MEI, tá? E você também não pode ter participação numa empresa, numa outra empresa como sócio ou titular, senão isso aí descaracteriza, você não vai poder ser MEI. E você pode ter no máximo um funcionário contratado, e esse funcionário ele tem que receber um salário mínimo ou o piso da categoria, tá certo? Depois do MEI, o outro regime de tributação que é muito utilizado aqui no Brasil é o Simples Nacional, que também é um regime simplificado e unificado para micro e pequenas empresas. E ele permite o recolhimento também de diversos impostos e contribuições numa única guia com alíquotas reduzidas e regras simplificadas. As empresas optantes pelo Simples, elas pagam uma única guia mensal e os impostos e contribuições devidos como imposto de renda da pessoa jurídica, contribuição social sobre o lucro líquido, PIS, PASEP, COFINS, ICMS e ISS, tá? As alíquotas do Simples Nacional, elas variam de acordo com a atividade que é exercida pela empresa e o faturamento anual da empresa. Sendo que quanto menor o faturamento, menor vai ser essa alíquota, tá? As alíquotas, elas são progressivas, ou seja, elas vão aumentando, né? E elas podem variar de 4% e podem chegar até 33%, dependendo dessa combinação aí de atividade econômica e faturamento, tá certo? Apesar do nome ser Simples Nacional, eu particularmente não acho ele tão simples assim, tá? Eu acho que ele deveria ser mais simples, já que existe uma legislação específica para reger o Simples. Ela contém aí várias tabelas, vocês viram aí que o faturamento aí, o percentual da alíquota ele pode variar bastante, de 4% a 33%, é muita variação. Então você precisa seguir essas tabelas, esses anexos aí, para você identificar onde que você se enquadra e qual que vai ser a alíquota para o teu caso. Sem contar que a sua alíquota ela vai poder mudar se você acabar faturando mais. Então de um mês para o outro essa alíquota pode mudar também, né? Então você não vai pagar como lá no MEI um valor fixo todo mês aqui no Simples, mas talvez você tenha uma alíquota fixa, né, por um determinado tempo aí, seja um ano ou alguns meses, você vai ter essa alíquota fixa dependendo aí do seu faturamento e da sua atividade. Outra coisa que pode influenciar na alíquota é o ISS, que ele também pode variar de município para município, mas pelo menos ele está dentro da mesma guia lá no MEI, no Simples, e você não precisa se preocupar em pagar guias separadas, tá? Uma grande diferença do Simples para o MEI é a quantidade de pessoas que o Simples Nacional pode contratar. Enquanto no MEI você só pode ter um funcionário, no Simples Nacional você não tem limites, tá certo? Você pode ter quantos funcionários você quiser. E eu aconselho que você procure um contador para te ajudar com essas questões do Simples, já que as coisas podem se complicar. Ele não é tão simples assim, tá certo? E assim como no MEI, nem toda empresa pode optar pelo Simples. Existem algumas restrições que impedem a empresa de optar pelo Simples Nacional, como o faturamento anual, que empresas que faturam mais de 4,8 milhões ou 4 milhões e 800 mil reais por ano, elas não podem optar pelo Simples Nacional, tá? Então, quando você ultrapassa esse limite, você já não pode mais ser do Simples Nacional. E também existem algumas atividades que são vedadas, que não podem optar pelo Simples Nacional, ou até são limitadas, né? Como são empresas de factoring, bancos, financeiras, empresas de locação de mão de obra e algumas outras. Também você consegue encontrar isso facilmente aí na internet, tá? Empresas que possuem sócios que participam de outras empresas como titulares ou sócios também não podem optar pelo Simples Nacional. Empresas que têm débitos junto com a Receita Federal, a Previdência Social ou outras entidades federais, estaduais ou municipais também não podem optar pelo Simples Nacional. Quando você faz a opção pelo Simples, o governo ele não te aceita logo de cara, tá? Existe lá um tempinho que leva para você ser aceito ou não, tá? E isso normalmente acontece de um ano para o outro.
Além dessas restrições aí, existem limitações específicas para algumas atividades que precisam ser consultadas então previamente para verificar se existe a possibilidade de você se enquadrar ou não no Simples Nacional. Então é interessante e importante você consultar aí um contador para isso, tá certo? Depois do Simples Nacional, a gente tem o regime tributário do lucro presumido. O lucro presumido, como o próprio nome diz, a empresa presume o lucro que ela teve. Eita, nós, como assim, Vitor? A empresa presume o lucro? Que é isso? Esse regime de tributação, ele é um pouco mais simplificado ainda do que o último que eu vou trazer aqui para você, tá? Mas é justamente pelo fato do governo ele não estar assim tão preocupado com o lucro que aquela empresa teve quando ela opta por esse regime de tributação, tá? Nesse regime tributário aí, o governo ele criou uma tabelinha onde ele especifica, ele fala para a empresa qual que seria o lucro que ela teria dependendo do setor que ela atua, tá? E esse percentual aí, ele também pode variar de 1,6% até, que é no caso aí de revenda de combustíveis e lubrificantes, tá? E ele pode chegar até 32%, como é o caso de serviços. Então, nesse regime, a apuração do imposto de renda e da contribuição social, ele é feito trimestralmente. E qual que é o objetivo aí dessa tabela, Vitor? Essa tabela ela serve justamente para a empresa apurar o lucro dela, ou o lucro presumido, tá? O lucro que se presume que ela teria adotando esse regime de tributação. Então, vamos supor que você é um prestador de serviço. Estou dando um exemplo aqui bem genérico, tá? Que é só para facilitar o entendimento. Então, se você quer saber mais detalhes a respeito tudo mais do regime, que não é a minha função aqui, eu só quero tentar dar uma clareada nas ideias, dá um Google aí, pesquisa tabela de presunção do lucro presumido, que aí você vai ver essa tabelinha, ela não é grande, você vai ver essa tabelinha aí com mais detalhes, tá bom? Então, se você é prestador de serviço, faturou 100 mil reais no mês, o governo ele diz que para serviço, o lucro que o governo presume que o lucro que você vai ter é de 32%. Ou seja, se você faturou 100 mil, seria 32 mil reais de lucro. Aí, sobre esses 32 mil reais, você vai aplicar as alíquotas de imposto de renda, que é 15%, e de contribuição social, que é 9%. Então, percebam aqui que tem uma diferença já para os outros dois regimes de tributação, que é o meio simples que eu estava citando antes, tá? No lucro presumido, não tem essa aí de guia única não, tá? Uma guia que junta todos os impostos. No lucro presumido, a empresa tem que recolher os impostos separadamente. E aí eu não estou falando só do imposto de renda e da contribuição social aqui, porque esse lucro presumido, ele serve para fazer o recolhimento, para você chegar numa base de cálculo que você vai calcular daí o imposto de renda e a contribuição social. Então não é só a presunção do lucro aí para você calcular esses dois impostos. Mas as empresas desse regime tributário, elas ainda têm que recolher o PIS de 0,65% sobre o faturamento, não é sobre o lucro. O COFINS, 3% sobre o faturamento, não é sobre o lucro. Ressaltando que é sobre o faturamento e não sobre o lucro. E não esquece do ICMS, que vai variar aí de acordo com o estado, e também do ISS, que vai variar de acordo com a cidade. Então percebam que a complexidade aqui já começa a aumentar. O lucro presumido ele pode ser uma opção vantajosa para aquelas empresas que têm uma margem de lucro muito maior ou maior do que a presunção daquele regime, né? Ou seja, se você é um prestador de serviço, por exemplo, e a sua empresa tem uma margem de lucratividade de 40%, por exemplo, então pode ser que para você seja vantajoso optar pelo lucro presumido, já que lá na tabela do governo fala que a presunção de lucro para o seu setor, para o setor de serviços, a sua margem seria de 32%. Se você tem uma margem de 40%, talvez seja interessante, tem que fazer conta, tá? Então é importante avaliar cuidadosamente se esse regime é vantajoso para a empresa, já que a presunção do lucro ela pode ser maior do que o lucro efetivo quando é apurado contabilmente, tá certo? Os escritórios de contabilidade eles tendem a ir para esse regime de tributação, tá?
Já que o lucro ou prejuízo no negócio, ele, assim, o governo, como eu disse antes, o governo ele não tem tantos olhos para esse lucro, já que ele está presumindo. Então, para o escritório de contabilidade facilita isso daí também. Então, se você atua em um negócio que oscila entre lucro e prejuízo, você deve pedir para o seu contador avaliar se esse regime é de fato melhor para você, tá bom? Já que pela presunção do governo, você sempre vai dar lucro, você sempre vai pagar imposto de renda e contribuição social. Algumas restrições ao lucro presumido são faturamento anual. Então, se tiver empresa que fatura acima de 78 milhões de reais por ano, elas não podem optar pelo lucro presumido. E assim como nas outras modalidades, aqui no lucro presumido também tem algumas atividades como instituição financeira, empresas de factoring e algumas outras que não podem optar pelo lucro presumido. E enfim, a gente chega no último e mais complexo modelo tributário que a gente tem aqui, que é o lucro real. Assim como no lucro presumido, cada imposto aqui ele é recolhido separadamente. Mas o imposto devido pela empresa ele é calculado com base no lucro efetivo, no lucro contábil que ela obteve no período de apuração. Então isso significa que são consideradas todas as receitas, despesas, custos, qualquer perda que tenha, até se chegar lá no lucro líquido. Por isso que tem esse nome de lucro real, tá? Que vai ser a base para você calcular o imposto de renda e a contribuição social sobre o lucro líquido. Tá certo? Sobre esse lucro que você apurou contabilmente, é que serão calculados os 15% de imposto de renda e os 9% de contribuição social. Existe aí um adicional de imposto de renda se ultrapassa alguns certos limites, tá? Eu não vou entrar no mérito disso aqui, porque o objetivo aqui é tentar dar uma clareada sobre quais são as opções que o empresário tem por aí para que ele possa fazer melhores escolhas, tá? Então eu não vou entrar nesse mérito aqui de detalhes do cálculo, até mesmo porque é muito complexo. Eu precisaria de vários vídeos aqui, de várias horas para que eu pudesse tentar explicar para você. E por que esse regime ele é mais complexo então, Vitor? Lembra que eu disse lá que o lucro presumido não dá tanta importância se a empresa teve lucro ou prejuízo, se ela está apurando certinho, se não está? Aqui no lucro real, isso é importantíssimo. E como a gente está falando de empresas que normalmente faturam muito alto, né? Para fazer essa apuração adequada do resultado é fundamental. Então, isso requer que tenha uma série de controles, requer mão de obra qualificada, por isso que são poucas empresas que optam por esse regime de tributação, tá certo? Além disso, existe uma legislação imensa para tratar desse assunto de lucro real. Afinal, o nosso governo ele adora uma burocracia, ele adora legislações super extensas, complicadas, que ninguém entende nada. Então, lembra lá que eu falei no começo do vídeo que o Brasil é um dos países mais complexos em termos fiscais e tributários? E eu ainda nem, isso aqui é uma parte dessa complexidade, é uma parte dessa burocracia. Existe uma série de normas aí que complicam ainda mais, que burocratizam ainda mais. Então, não basta você dizer que lucrou X ou que você teve Y de prejuízo. O governo não confia em você não, meu amigo. Existem algumas receitas ou algumas despesas que essa legislação do imposto de renda pede para que você faça um ajuste, não entendeu, né? Não se preocupe, é complicado mesmo. Então vamos supor lá que a empresa apurou um lucro contábil, né? Aquele que seria, você está falando assim, ó, eu tive realmente esse lucro aqui, 100 mil reais. E aí digamos que você é uma transportadora. Nesse mesmo período, a empresa levou 10 mil reais de multa de trânsito. Os motoristas foram negligentes, passaram farol vermelho, limite de velocidade, tomou 10 mil reais de multa de trânsito. Pela legislação do lucro real, essa empresa ela tem que ajustar essas multas. Por quê? Se não houvessem essas multas, o lucro ele ia ser de 110 mil e não de 100 mil, tá certo? Porque existem esses gastos que são considerados indedutíveis pela legislação. Então, outro ponto importante aqui é que ao optar pelo lucro real, as alíquotas de PIS e COFINS, elas são maiores que no lucro presumido. Então vai ter 1,65% de PIS e 7,6% de COFINS. E para aumentar ainda mais a complexidade e a burocracia, foi criado um sistema de compensação. Assim como existe lá no ICMS, que é outro antro de burocracia, tá certo? O que quer dizer esse sistema de compensação?
Então, para não ficar tão pesado para as pessoas, para as empresas, né, para as pessoas jurídicas, essas alíquotas de PIS e COFINS, o governo ele permite que algumas compras que a empresa faz de produtos e serviços, e não se engane, não são todos, e é óbvio que existe uma série de regras e restrições aí para se fazer essas compensações, tá certo? Então, o governo ele permite que nessas compras a empresa se credite de PIS e COFINS. Então, por exemplo, se a empresa paga lá energia elétrica, R$20 mil por mês, ela pode se creditar de... Então a empresa... Então o governo permite que nas compras, em algumas compras, a empresa se credite de PIS e COFINS. Então, por exemplo, se a empresa paga uma energia elétrica lá de R$20 mil por mês, ela pode se creditar de 20 mil vezes 1,65% para o PIS e 20 mil vezes 7,6% para COFINS. Ou seja, ela vai ter um crédito aí de R$165 de PIS e R$760 de COFINS. Tá, Vitor? E daí? E daí que depois que a empresa apura quanto que ela tem que pagar lá de PIS e COFINS sobre o que ela faturou no mês, ela pode vir juntar todos esses créditos que ela colheu aí de PIS e COFINS e abater no momento de fazer o pagamento. Então, ela compensa esse crédito com os valores que ela tem a pagar e aí ela reduz um pouco o valor do imposto que ela tem a pagar. Simples, né? Putz, seria muito mais fácil se não precisava fazer tudo isso daí, fala a verdade. Então, o lucro real ele é obrigatório para algumas empresas, como instituições financeiras, empresas de factoring e empresas que realizam atividades relacionadas à exploração de energia elétrica. Qualquer empresa pode optar pelo lucro real, desde que ela esteja disposta a enfrentar toda essa burocracia, fazer as apurações tudo bonitinho, tá certo? Mas qualquer uma pode. No fim das contas, cada negócio ele tem as suas particularidades e momentos. Então é muito importante que você sente com o seu contador e avalie qual que é o melhor regime tributário para a sua empresa nesse momento. Lembrando que optar por um regime ou por outro só é permitido uma vez por ano e é geralmente no início do ano, tá? Então se você não fez essa opção ainda, provavelmente você perdeu o tempo e você vai ter que continuar com a mesma opção que você estava no ano passado, tá certo? Então não deixe o seu contador optar pelo lucro presumido ou até mesmo pelo simples, tá? Só porque é mais fácil para ele. Peça para ele simular as opções que existem e verificar qual delas é mais vantajosa para você. Às vezes, vocês lembram lá que as alíquotas do simples, ela também varia bastante. Muitas vezes talvez seja mais interessante para você um lucro real, não sei, mas aí também talvez ele queira te cobrar mais caro porque dá mais trabalho. Então tudo isso tem que ser analisado, não deixa ele escolher logo de cara assim não. Troca uma ideia com ele para que você tenha a melhor opção tributária que você possa pagar menos imposto lá no final, tá certo? E aí, curtiu o conteúdo? Faz um favor para mim então, deixa o seu like e se você chegou até aqui, aproveita e se inscreve no canal. Aqui na descrição do vídeo eu também estou deixando um link para o meu canal lá do Instagram. E aí você pode chegar lá e se inscrever para a gente ter um contato mais próximo, tá certo? Eu vou ficando por aqui. Abraços!